Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje eu convidei uma seguidora que já morou na Irlanda e atualmente mora na Austrália para a gente comparar custo de vida, estilo de vida, pontos positivos e pontos negativos de cada um dos países. Então é muito importante a gente entender qual país pode combinar mais com o nosso estilo de vida, com o que a gente busca, né? Cada um tem objetivos diferentes, cada pessoa busca algo diferente. Algumas pessoas querem migrar, outras querem apenas aprender inglês, ter uma experiência no exterior e voltar para o Brasil. Então é muito importante você entender se a Austrália é para você, se a Irlanda é para você. Então vamos falar sobre os dois países, comparar os dois países. Para isso eu vou chamar a Bruna daqui a pouco para entrar ao vivo comigo. Antes da gente começar, se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo na live ou ao lado do comentário, do campo de comentário, tem o ponto de interrogação também, para você deixar ali a sua dúvida e a gente não se perder no chat. Então, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Daiane, a live não vai ficar salva aqui no Instagram, depois eu faço o upload lá pro YouTube e vocês podem assistir no YouTube, que eu acho que fica mais fácil para vocês ficarem acompanhando e ouvindo. Me conta de onde vocês estão me assistindo, cidade, país, antes de eu chamar a Bruna para entrar aqui comigo. Eu acho que a Bruna não está ainda online, deixa eu ver. A Bruna precisa entrar. Me fale de onde vocês estão me assistindo. Vamos lá, cidade, país, pra gente começar. Deixa eu ver quem tá aqui online. Clau, boa noite, Clau. The whole day in my head, São Paulo, Brasil. Clayton, Goianinha, Rio Grande do Norte. Isabela, Minas Gerais. Oi, Bru, tá online? Já vou te chamar. Clau está no Rio Grande do Sul, Daiane, Florianópolis. Dai, morei 10 anos em Floripa antes de vir para a Austrália. Seja bem-vinda à nossa live. Bom, vou chamar a Bru para a gente começar, para contar a história dela e também entender os pontos positivos e negativos de cada um dos países, comparar custo de vida para você tomar uma decisão sobre qual país é para você. Porque não existe certo e errado. Existe país que vai... Não reparem que eu tô um pouquinho entupida ainda do resfriado. Bru, te enviei ali o convite para você entrar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, seja bem-vindo à nossa live. Quero agradecer por você separar esse tempinho para falar sobre a Irlanda e a gente comparar os dois países. Tá bom, obrigada. Bru, vamos começar falando sobre por que vocês saíram do Brasil e foram para a Irlanda. Vamos começar lá do início da história. Tá. Na verdade, meu marido morou aqui na Austrália em 2010, mais ou menos, 2010, 2011. E ele ficou 4 meses aqui na Austrália como estudante. Ele sempre gostou, sempre foi apaixonado pelo país. E acabou voltando para o Brasil. A gente não se conhecia nessa época, a gente se conheceu lá, nessa volta dele. A gente trabalhou junto na mesma empresa, a gente trabalhava na Azul, na aviação. E ficamos lá por quase 10 anos. E aí, ele sempre falava muito bem da Austrália, que um dia ele queria voltar, que se ele tivesse um filho, ele queria que ele crescesse aqui, enfim, coisas que a gente acaba sentindo, né, quando a gente mora aqui. E aí eu fiquei naquela vontade de vir, mas a gente nunca conseguiu, por questão financeira ou por mudança de planos, as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando. E aí foi isso, assim, a gente sempre teve essa vontade de vir, desde quando ele morou aqui. E aí, qual cidade ele morou naquela época? Ele morou em Sydney. Ele morou em Sydney. E aí a gente decidiu ir para Irlanda porque ele tem a cidadania italiana, ele e o meu filho, a gente reconheceu a cidadania deles em 2018 e foi em umas férias, a gente foi passar um tempo na Europa, viajando, passeando, e a gente decidiu ficar lá por uns 3, 4 meses para reconhecer essa cidadania, para se no futuro a gente precisasse, né? A gente teria também essa opção da dupla cidadania.
Então, a gente foi para a Irlanda pela facilidade de ter essa coisa de não precisar de visto, de ter a cidadania e ser mais fácil, vamos dizer assim, do que a Austrália. Foi essa decisão, assim, por que que a gente saiu. Uhum. E qual ano que vocês foram pra Irlanda? A gente foi em 2022, De- em dezembro de 2022. A gente ficou 9 meses na Irlanda e depois a gente veio para cá. Agora faz 11 meses que a gente está aqui. Uhum. E quando vocês foram pra Irlanda, vocês já foram com a intenção de ficar lá permanentemente ou já foi algo pensado temporariamente para depois vir para a Austrália? Sim, a gente já foi com a decisão de que a gente não queria mais o Brasil. Ah, Então, assim, a gente sabia que podia ser que a gente conseguisse ir para a Austrália, mas ia demorar um tempo. A gente achou que fosse demorar, que a gente ia precisar juntar dinheiro, ia demorar muito para conseguir. Mas, assim, a gente já foi com a ideia de ficar fora do Brasil, entendeu? Então, a gente já queria muito ficar lá. Só que aí a gente acabou vindo para cá porque teve a oportunidade de vir. Aí eu pesquisei bastante sobre visto, assisti bastante vídeo teu, então cada vez mais a gente ficou com vontade de vir e acabei aplicando, o visto foi aprovado bem rápido e a gente veio. Então, assim, a gente já queria ficar fora do Brasil mesmo, independente do lugar. uhum. E qual era o nível de inglês de vocês antes de ir para Irlanda e depois, antes de vir para a Austrália? Qual o nível que você Então, considera? quando eu cheguei na Irlanda, eu não falava nada, praticamente, assim, bem básico, eu conseguia só me apresentar, coisa assim, eu não conseguia falar nada. Meu marido já era fluente, ele falava bem. Então, assim, para mim foi um desafio grande, porque eu cheguei com zero de inglês na Irlanda. E lá, como a gente tinha cidadania, eu não estudei inglês. Então, assim, eu não estudei no sentido de não ir para uma escola como eu estou indo agora todos os dias. Então, eu estudava, assim, muito pouco, online, mas eu aprendi, assim, mais trabalhando, mas ainda era muito ruim o meu inglês. Quando eu vim para cá, eu vim com visto de estudante de inglês, e aí eu entrei no beginning ali, no B2. Eu Aham. cheguei. Certo. E como que foi se virar lá na Irlanda, sem se comunicar propriamente? Porque seu marido, então, trabalhava, e você chegou a trabalhar Uhum. lá na Irlanda? Trabalhei. Eu comecei trabalhando de cleaner, né? Eu acho que é a profissão que todo mundo que não tem o inglês ali começa. E depois eu trabalhei num supermercado, num mercado grande lá, uma empresa bem legal, assim, que eles me deram uma oportunidade. Também tinha muito brasileiro que trabalhava lá, então eles me ajudaram bastante. Eu ficava ali no caixa do supermercado, meio que auxiliando aqueles caixas automáticos ali. Se dava problema na máquina, eu iria ajudar o cliente, alguma coisa assim. Então, eu não precisava tanto do inglês ali tão fluente, porque eu acabava sempre falando as mesmas coisas e tal. Mas eu melhorei muito o meu listening ali, né? O ouvido, quando eu fiquei ali quase 8 meses ali. Então, foi um trabalho muito bom para melhorar o meu inglês, para eu perder a vergonha de falar, né? E é isso, aí eu fiquei lá no mercado até a gente vir para cá. E você sentiu diferença quando você chegou aqui em relação ao inglês, a conseguir emprego? Porque você já, o teu ouvido ele já estava mais acostumado com o inglês, Sim. comparado com o que saiu do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu não falava muito também. Eu era meio assim, tinha vergonha de falar, vergonha de errar, falava as coisas no presente, passado, futuro, tudo errado, não conseguia, eu falava tudo no presente. E aí foi um pouco difícil, mas eu consegui emprego rápido, porque eu comecei a trabalhar como babá aqui. E aí eu consegui rápido, assim, porque eu consegui achar ali no Facebook, conversei um pouco ali escrito ali por mensagem com ela. E aí ela me convidou para uma entrevista, mas quando eu fui para a entrevista, a gente combinou num parque assim, meu marido foi junto comigo. Uhum. E aí a gente meio que eu falei: "Ah, eu vou chamar meu marido pra gente conversar junto", e tal, tipo assim, para ele me ajudar. E aí ele acabou me ajudando na entrevista. Mas assim, sozinha eu não conseguia falar não. Uhum. Mas mesmo assim você foi e você conseguiu o Fui. emprego. Fui. E eu fiquei 6 meses trabalhando com ela. Eu só parei de trabalhar com ela porque ela se mudou, ela saiu da Austrália, ela era americana. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu era babá do filho dela, ele tinha 5 meses. E eu acabava não treinando inglês com ele, mas eu treinava com ela. Então, era na época que eu tava no início ali do inglês, então eu sempre, ela falou pra mim, sempre escrever as coisas que a gente fazia durante o dia, que eu fazia com o bebê, o que ele comia, que horas que ele dormia, o que a gente brincava, o que a gente fazia, tipo um diário, assim. E aí, no final do dia, ela lia aquilo e ela me corrigia. Que legal. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou muito.
a melhorar ali a minha escrita também. Então, foi um processo, assim, que eu fiquei ali com ela, que com certeza ela deu uma decolada no meu inglês graças a ela, assim. Ela me ajudou bastante. E você sentiu diferença, Bruno, nesse sentido de que eu acho que os australianos eles são muito amigáveis. Depois que você ganha a Sim, confiança deles, aham, eles te ajudam, eles querem te ajudar de qualquer forma. sim, Você sentiu essa diferença comparando a Irlanda com a Austrália? sim. Aqui, com certeza, eles são mais amigáveis, eles querem te ajudar. Eu acho que na Irlanda o pessoal é mais fechado, é mais na deles, assim. E aqui o pessoal é mais tranquilo, assim, eles fazem de tudo. Eles sempre estão, a minha chefe hoje, ela sempre pergunta, como é que tá o teu visto? Já aplicaram o próximo? Ela tá sempre preocupada com o visto, com o que a gente vai fazer, com a nossa rotina. Tipo, ela sempre quer dar um jeito de arrumar o meu horário para encaixar como ficar melhor para mim, ela não quer me atrapalhar, sabe? Então eles estão sempre me ajudando. Que legal. E depois que você saiu da casa dessa família, você foi trabalhar com o quê? Com outra família. Ah, Aí, é. Agora eu tô trabalhando com uma família que eles têm 2 filhos, mas eu trabalho com outra babá também. Então eu fico só com o bebê e ela fica com outra criança maior, e são australianos também. E aí eu tenho uma outra família que eu trabalho aos finais de semana, que eles têm também 6 filhos. E nossa. aí eu também revezo com outras babás, a gente meio que trabalha junto ali. Mas eles moram perto aqui da minha casa, então eu ainda tô de babá, mas eu tô dividindo entre final de semana, dias de semana, por conta do estudo, então ainda tô meio que não fixo todo final de semana com ela, mas eu tenho fixo toda semana com essa outra, que eu trabalho com um bebê de 8 meses. E depois que você finalizou o inglês, qual foi o caminho de estudos que você seguiu? E no que você é formada no Brasil? E se você pretende atuar aqui na Austrália? Ou realmente a tua ideia é fugir da sua área de atuação e formação do Brasil e se aventurar em outras áreas? Aqui no Brasil eu trabalhei quase 8 anos como comissária. Depois meu marido teve um restaurante, eu trabalhei junto com ele no restaurante, então sempre fui apaixonada pela gastronomia. Quero seguir nessa área de gastronomia aqui na Austrália. E quando eu vim para cá, eu vim com 6 meses de inglês. Quando terminou os 6 meses, eu renovei para mais 6 meses de inglês, então eu ainda estou estudando inglês. O meu curso de Uhum, inglês termina em setembro, legal. no mês que vem. Só que eu já comecei agora o curso de cookery. Então, quase acabando o inglês, eu já comecei na semana passada, eu comecei as aulas de cookery para fazer o processo do próximo visto, que é de estudante de novo. Uhum. E eu pretendo ir para essa área de cozinha, que eu gosto, sempre gostei, sempre fui apaixonada, sempre cozinhei em casa para amigos e tal. E eu tô adorando o curso, assim. Estou só 2 semanas, uma semana e meia mais ou menos, mas eu tô gostando Ah, bastante. legal, isso é muito importante, você fazer algo que você gosta. É, Quando a gente sai da nossa área de atuação, é muito importante fazer esse alinhamento de o que você é. gosta, porque você vai precisar estudar ali 2 anos para receber a sua Uhum, qualificação e trabalhar na área. Então, é. imagina você fazer o que você não se identifica, com o que não faz sentido para você, né, na sua vida. Uhum. Ou Agora a gente fez até uma consulta, né, com um agente de imigração. Ele indicou que seria bom eu entrar nessa área de restaurante, de café, para começar já a trabalhar na cozinha. Eu já sei que eu preciso fazer isso, porque querendo ou não, a questão da profissão da babá é muito boa, dá uma grana boa aqui, mas não me ajuda nada no visto, né? Então eu tenho que pensar no futuro. Então agora eu já estou começando já a avisar elas assim que eu, né, já estou estudando cookery, possivelmente eu vou para um restaurante, eu vou ter que mudar aqui a minha estratégia de trabalho também. Aham. E como que é a sua rotina atualmente? Quantos anos o seu filho tem e como que você e seu marido conseguiram organizar a rotina do dia a dia? Porque você Então, tá a rotina é um desafio. É muito doido. Tô dormindo bem pouco, não vou mentir. Tá difícil, mas a gente sabe que é um processo, é uma fase que a gente tem que passar. A gente já sabia dessa dificuldade que a gente ia ter quando viesse para cá. O meu filho hoje ele tem 10 anos, ele tá no quarto ano, e eu deixo ele na escola, a gente paga ali o Before School ali, que é um programa que tem antes de começar as aulas, né? A escola dele vai das 9 às 3, mas aí eu deixo ele um pouquinho antes, a gente paga um pouco a mais ali para ele poder entrar depois às 7 da manhã, então às vezes eu deixo ele 7h30, 7h40 por aí. Meu marido sai para trabalhar cedo, então é saída eu que levo o Samuel para a escola. Depois eu volto, já
a trabalhar, começo a estudar. Os dias que eu tenho o curso de cookery são 2 vezes por semana, então eu não trabalho nesses dias, né? Eu não consigo mais trabalhar nesses dias. Aí meu marido pega o meu filho na escola, final de tarde, e eu trabalho ali até as 4, 5 da tarde, 5h30 eu vou pro inglês, até as 9h30 da noite. E quando eu chego às 9h30 da noite, chego quase 10 horas em casa e eu começo a estudar para o outro dia, fazer os assessments, fazer os trabalhos. Quando tem prova, tem que estudar para prova. Então aí eu vou até 1 e pouco da manhã. E no outro dia eu já acordo 5h30 de novo para fazer lancheira, para fazer tudo de novo. Bru, nossa, assim, essa rotina que você tá me falando é uma rotina de estudante de inglês, né? Porque você É, fez 11 meses de inglês. Então, indo sim, todo é difícil. pra escola é pesado. É. Agora, tua vida vai dar uma Vou mudada. respirar um pouco. Vai sim, porque você vai começar a estudar cookery e não é todos os dias. Então, Uhum, vai dar uma pra tua rotina, tenho certeza. sim, precisa. E a sua rotina era muito diferente do que você tinha na Irlanda, porque lá você não estudava, então você tinha mais um Uhum, tempo livre. tinha. Na Irlanda é aquela coisa, eu não tenho muito como comparar uma vida de estudante daqui com uma vida de estudante na Irlanda, porque eu não era estudante na Irlanda. Na Aham. Irlanda a gente estava como cidadão, então assim, são vistos completamente diferentes, são rotinas completamente diferentes. Né? A gente não tem que se preocupar com visto, a gente não tem que se preocupar em pagar a escola de filho, a gente não se preocupa com nada, porque lá a gente é cidadão, então a gente tem todos os direitos lá. Então, realmente, eu trabalhava até as 4 da tarde ali, pegava o Samuel na escola e ia para casa. Então, eu tinha a noite livre para estudar, para fazer o que eu quisesse, para ficar em casa, para descansar. Então, era sim uma rotina bem diferente. Aqui eu sei que o visto depende de mim, então eu preciso me dedicar aí nesse processo difícil da rotina. Bom, e são fases, né? É. Daqui a pouco já passa. O bom é que a gente sabe quando a fase vai acabar, né? O importante é ter uma Sim. estratégia, planejar para Uhum. que aconteça. E como o Sim, sonho de ir para a Austrália era muito maior do que a vontade de ficar na é, Irlanda, né? com certeza. É importante viver esses desafios e saber, né, que esses desafios Sim. têm que acontecer. Deixa eu ver só aqui as perguntas. Uhum. Vambora viver comentou, ótimo tema. Acompanho a Austrália desde 2018, quando eu pretendia ir para a Austrália. Acabei indo para a Irlanda, mas ainda assim penso em voltar para o clima tropical. A Rá Clemente colocou: tenho um filho de 13 anos e pretendo ir para a Austrália ano que vem. Queria saber sobre os valores das escolas, porque estou em dúvida se levaria ele junto. Bom, isso é um tema que a gente precisa falar mais para frente, tá? A gente só vai comparar aqui um pouquinho mais da Irlanda e a gente fala sobre essas questões de valores e as decisões de vir trazer o filho, venham antes, venham depois. A gente fala brevemente daqui a pouco. Sim, a Bruna saiu da Irlanda, ela e a família moram em Adelaide agora, tá? É, bom, essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu vou fazer o upload lá no YouTube para quem perdeu o início, acompanhar toda a história, mas para quem entrou agora, só para entender, o marido da Bru morou na Austrália, antes de conhecer ela, e eles tiveram ali um momento na Irlanda e agora estão na Austrália de volta, tá? Resumidamente, assim, Resumo, 10 resumo anos. de 14 anos em Então, 5 segundos. bom, e o que você considera que foi assim, o maior desafio quando você chegou na Irlanda e o maior desafio quando chegou na Austrália? Bom, o maior desafio para mim na Irlanda foi no começo, no meio e no fim, o frio. Então, assim, o clima lá, ele é muito difícil. Eu sou de Floripa, então, assim, a gente ia muito pra praia, a gente fazia muita coisa ao ar livre, piquenique, final de semana a gente ia ver o sol nascer na praia, 5 horas da manhã, 30 graus. Então, assim, era uma vida completamente diferente. A gente sabia do clima quando a gente foi pra Irlanda, porque a gente já tinha visitado outras vezes, a gente tinha passeado lá. Mas, assim, é muito desafiador. Chove praticamente todos os dias. Então, precisa ter ali aquela coisa do acordar cedo, tá tudo escuro. E também escurece às 4 da tarde no inverno. Então, realmente, o clima, ele muda a energia para mim, né? Ele muda a vibe do meu dia, como eu acordo, como, né? Aqui eu vou caminhar, eu vou correr, eu faço coisas, tem sol praticamente todos os dias. Então, mesmo estando frio agora, para mim não é tão frio aqui, porque na Irlanda
Acho que a temperatura para mim foi o maior desafio, assim. Nevou em março, então você ter que trabalhar na chuva, no frio e acordar muito cedo, não anima muito. Mas, tirando isso, todo o resto é maravilhoso lá. Mas o clima, ele muda muito, ele mexe muito com o nosso humor, né? Porque Sem tem que dúvida. sair pra trabalhar, tem que levar o filho na escola e tem que seguir aquele ritmo, né? E aí você acorda, tá escuro ainda, 4 horas escurece cedo, complicado, né? E Acho que o clima é a única coisa, assim, que me fez, assim, dizer, ah, não, a Austrália talvez seja melhor. aham. E, e o desafio que você teve quando chegou na Austrália? E por que que você escolheu Adelaide? Porque também não é uma cidade tropical, com clima tropical. Sim. Não, eu escolhi Adelaide porque, por conta de estratégia de visto também. Muitos agentes ali na época que a gente consultou, eles estavam falando que era uma regional e que era interessante vir para cá. Para a gente também, estando na Austrália, independente da cidade, eu acho que seria legal, já seria muito diferente do que a gente estava vivendo na Irlanda. O verão aqui é muito bom, é maravilhoso. A gente passou o verão aqui, foi bem legal, assim. Nossa, a gente chegou aqui, saiu de 3 graus e veio para 30 aqui. Oh, Então a maravilha. gente curtiu bastante o verão, foi bem bom. E depende muito também do estilo da pessoa, da rotina dela, como era no Brasil. A minha rotina, eu morava perto da praia, então assim, eu tinha uma vida, né, mais parecida com a Austrália do que com a Irlanda. Então, tem gente que gosta de frio, tem gente que prefere, então, né, cada um tem ali a sua escolha, mas a minha vida combina mais com o clima daqui. Com certeza. E o desafio, eu acho que foi a língua, sem dúvida. Eu acho que para todo mundo foi um desafio grande para mim quando eu cheguei. Eu achava que eu conseguia falar, mas quando eu cheguei eu vi que eu não falava quase nada. E aí, aos poucos, eu fui soltando inglês, já fui fazendo outras entrevistas, fui conseguindo mais trabalho. Então, a gente vai tendo mais confiança quando a gente consegue conquistar as coisas, né? Eu acho que isso também o desafio vai ficando para trás. Você fala, poxa, eu fui lá para uma entrevista, fiquei 30 minutos falando com a pessoa e deu tudo certo, né? Eu não fiquei lá só monossilábica. Então, eu acho que é isso. Quando a gente vai conquistando as coisas, os desafios vão ficando para trás e vem outros depois, e assim a gente vai evoluindo, né? Muito legal, sim. E você acha que em algum momento vocês terem vivido na Irlanda ajudou em relação ao visto, que foi o que perguntaram ali no chat? Teve alguma relação? Então, eu acredito que não, porque aqui, no caso, para ter alguma vantagem, vamos dizer assim, em relação ao visto, o passaporte europeu, ele tem mesmo peso, acho que peso, não sei se fala assim, o mesmo peso que o passaporte brasileiro, aqui pro visto de estudante. Eu teria a opção de pegar um outro tipo de visto, que eu acho que é o Work Holiday, só que teria que ter menos de 35 anos, eu já estava com 34. Então, por conta da idade, independente da cidadania que você tiver, eu acho que pra gente não ia fazer diferença. Sim. Não atrapalhou e também não ajudou, não fez diferença, É, né? Ô, Bruni, me fala assim, pontua duas coisas que você mais gostava da Irlanda e duas coisas que você menos gostava. tá. Duas coisas que eu mais gostava era das comidas, assim, do preço das coisas no supermercado. Era tudo muito acessível, né? Isso aí, logo quando eu saí do Brasil, fui pra lá, tipo assim, eu tomei um choque, porque você consegue fazer compra grande por semana e gastar muito pouco mesmo. Então, tipo, tudo é 1 euro, dois, sabe? As coisas são mais baratas. E eu acho que você ter acesso a essas coisas, né, pra gente é básico, assim, no Brasil a gente não tem tanto acesso a isso hoje. Você vai no mercado, não faço ideia de quanto seja, mas, sei lá, você gasta bastante quando você faz a compra do mês. E comparado ao salário, eu acho que o poder de compra de supermercado na Irlanda foi uma das coisas que eu gostei bastante. E o que eu gostei na Irlanda também foi que as pessoas que me receberam lá, os lugares que eu trabalhei, foram pessoas assim bem legais, que cruzaram o meu caminho ali, os irlandeses que eu conheci, o pessoal que eu trabalhei no supermercado. Então eu acho que essa coisa que me ajudou muito nos meus trabalhos, esse carinho, esse cuidado, eles entenderem que você é imigrante e tal, eu acho que isso foi legal, assim, eu não tive nenhum ponto negativo em relação às pessoas, à cultura e tal. E Uhum. o que eu menos gostei foi, acho que, do clima, já falei, e também é, a questão de você. Ai, como é que eu vou te explicar? Você tá ali, a casa ali, a gente dividia casa
lá na Irlanda. Aqui a gente tem a nossa casa. E eu acho que a casa lá é um desafio grande. É você conseguir acomodação, você alugar. E aqui é mais fácil, né? Eu tô falando da minha experiência. Sei que aqui também não é tão fácil, mas Comparando. é mais fácil que na Irlanda. O preço das casas lá e a qualidade das casas, né? Tudo muito antigo, mofado, as casas que a gente foi visitar para ver, tudo mais casas antigas, e aqui não, tem muita construção nova. Então, a ponto fraco, assim, para mim lá foi a questão do frio e a moradia. Uhum. E aqui da Austrália, falando de Adelaide, dois pontos que você mais gosta e dois que você não gosta. O que eu mais gosto aqui é a educação nas escolas. A escola do meu filho é maravilhosa, então, tipo, o jeito que eles tratam a gente, que eles tratam a criança, as atividades que tem para eles fazer, eu acho isso muito bom. A gente veio, obviamente, pensando na gente, mas pensando mais nele, né, no futuro dele. Então, a questão da educação aqui eu acho muito legal. E eu gosto muito do estilo de vida aqui, a gente sente que as pessoas são felizes, todo mundo te cumprimenta na rua. É muito bom, assim, os meus vizinhos são muito queridos, a gente logo conseguiu uma acomodação rápido também, a nossa casa é muito boa, e a gente não paga muito caro, então, comparado com a Irlanda. Então, eu acho que o estilo de vida aqui, a cultura, assim, né, é legal, eu gosto. E o que não gosta? E o que eu não gosto é essa saga do visto, que é um sofrimento para todo mundo. Essa, essa condição de estar aqui, mas estar no visto estudante, passar por esse período aí, que vão alguns anos, isso é muito difícil. E outra coisa que eu não gosto, eu acho que não tem nada, assim. Eu acho que é só essa coisa do visto, assim. O resto, pra mim, tá tudo maravilhoso. Tudo que é bom supera o que é ruim. Então, assim, se não fosse o visto, seria um lugar perfeito, né? Mas o Não, visto vai acontecer. tá perfeito, Bruno. Talvez. Também a distância, né? Na Europa, querendo ou não, a gente pode visitar o Brasil mais rápido, pega um aviãozinho e já tá ali. E aqui não, é muito longe, é muito mais caro para visitar o Brasil. A gente não tem nem previsão de quando que a gente vai visitar a família, eles também não têm previsão de vir para cá. Óbvio, a gente tá no primeiro ano, sabe que não é assim tão rápido, então eu acho que talvez a distância ali é uma coisa que pega. E é uma coisa que não dá para mudar. A distância é É, distância e o importante é se organizar para ir visitar, se é, organizar assim, financeiramente, em relação a toda a questão de visto para você estar livre para passar um mês, porque também tem essa questão, né? sim, Você viajar ali 24 horas para ficar é, 2 semanas não não vale a dá. pena. É. Então tem que se programar. É, Mas a gente, nos próximos anos, a gente vai, se Deus quiser. bom, tenho certeza que sim. E, ok. Vamos falar de custo de vida? Comparar? Vamos, Austrália? Certo. vamos. Pontos que a gente vai falar para comparar o custo de vida dos dois países são moradia, alimentação e transporte. Transporte pode incluir transporte público, e gasolina também, Uhum. tá? E Irlanda, a gente vai falar aqui nas duas moedas, euro e dólar australiano, e vocês façam as anotações de vocês, façam a conversão de acordo com a cotação do dia, porque ficar aqui transformando também não faz tanto sentido, porque quem mora na Irlanda vai estar recebendo ali dentro da moeda, quem mora na Austrália vai estar recebendo dentro da moeda, então não faz muito sentido a gente ficar convertendo para reais. Na Irlanda, quanto vocês pagavam com o aluguel? Você falou que vocês dividiam com outras pessoas. Lá a gente não conseguiu uma casa sozinho, porque assim, até tinha casas para alugar, como eu falei, a gente foi visitar algumas casas, assim, bem difícil de achar, mas a gente conseguiu algumas casas, mas o preço era muito absurdo, né? Assim, pra gente pagar sozinho, Uhum. só eu e ele trabalhando ali, era bem difícil. Então a gente morava num apartamento que a gente dividia com outro casal que também tinha um filho, Hum. e aí a gente ficou todo esse período lá com eles. A gente tinha quarto e banheiro separado, mas a gente dividia a sala e a cozinha com eles. A gente morava, não era um apartamento novo, muito bom, mas a gente dividia a casa lá. Lá a gente pagava 1.300 por mês. 1.300 euros, né, Uhum. E por aqui, mês. e aqui em Aqui Adelaide você mora sozinhos? a gente mora sozinho. A gente conseguiu essa casa aqui de uma brasileira que morava aqui antes, e aí ela passou no Facebook a casa, e a gente acabou
pegando direto com o landlord ali, contrato, a gente paga US$ 400 por semana. Nossa, tá ótimo, Tá. muito bom. E qual que é a distância do centro e da praia? Pro centro é perto, eu moro em Norte Adelaide, então dá uns 3 quilômetros pro centro. A praia talvez uns 15, 12 por aí, Glenelg ali mais Ai, próximo. que delícia. Adoro North Adelaide. E supermercado, alimentação, quanto que você gastava lá na Irlanda e quanto que é aqui na Austrália? Aqui a gente gasta em torno de 200 por semana, US$ 200. Uhum. Mas assim, bem à vontade, sabe? Sem restringir nada, a gente compra tudo que a gente tem vontade, tanto besteira como coisas, né, mais caras, queijo, vinho, tudo assim, a gente compra o que a gente quer comprar, não fica aquela coisa vendo preço, caçando coisa, que no Brasil a gente ficava muito assim, ai, não vou levar isso porque é mais caro, não sei o quê. Então aqui a gente, bem à vontade, dá uns 200 por semana. Tem gente que gasta bem menos, mas a gente gasta 200. E lá na Irlanda era mais barato, né? Então lá na Irlanda eu gastava ali por semana em torno de 50 €, Uhum. comprando tudo também. Uhum. Então era mais tranquilo, assim. Sim. E em relação a transporte e gasolina, lá na Irlanda vocês tinham carro, vocês andavam mais de transporte Então, público? lá Como na é? Irlanda a gente não tinha carro, porque a gente não precisou no período que a gente estava lá. O meu marido trabalhava num shopping bem perto da nossa casa, ele ia a pé, e eu trabalhava num supermercado que dava uns 13 quilômetros da nossa casa, e eu ia de ônibus, e era um ônibus só, então era super fácil. O transporte público funciona super bem lá, é muito bom, é bem seguro. O ônibus tem ar-condicionado, tem internet, tudo bom assim. Dá para usar tranquilo, então a gente não sentiu necessidade de comprar o carro no período que a gente estava lá, até porque a gente estava vendo para sair já, então não ia valer a pena comprar, não tinha garagem e tudo mais. E aqui então lá eu gastava assim muito pouco, né? Em torno de, acho que era 2 € mais ou menos a passagem, então era bem barato mesmo. E aqui a gente tem carro, eu tenho meu carro, meu marido tem o carro dele. Carro que eu preciso, né? Não tem como, porque tem que levar o filho na escola. Ah, lá também a escola do meu filho era muito perto da minha casa, eu ia a pé. Então a gente ficou num bairro ali bem legal em Dublin, a gente morava em D9, então eu fazia tudo ali pé, mercado, meu marido trabalho. E aqui eu preciso de carro para levar meu filho na escola, para trabalhar, meu marido precisa ter o carro dele porque ele vai para um lugar mais longe, ele sai mais cedo, então não dá para ficar com um carro só. Então aqui a gente gasta em torno ali eu gasto em torno de US$ 60 por semana de gasolina. Uhum. Os dois ou cada um? Não, ele gasta um pouco mais, porque ele faz às vezes casas mais longe, mas se você for arrumar um trabalho, tipo assim, que não é tão longe, tem dia que ele anda cento e poucos quilômetros, então ele acaba gastando um pouco mais. Mas eu ali, só para levar filho na escola, ir no mercado, fazer essas coisinhas assim, por aqui, eu trabalho perto também, as duas casas que eu trabalho, que são perto da minha casa, eu gasto 60 por semana. Uhum. Tá ótimo. Os teus custos de vida são muito parecidos com o meu. Né? Aham. De tudo, de aluguel, supermercado, a gasolina, muito parecidos. Eu acho que não foge muito para quem mora aqui em Adelaide. Essa é a média mesmo. Só o aluguel que a gente está pagando, nós duas estamos pagando bem abaixo do que Não, o. eu tô pagando fora da casa aqui, porque os meus vizinhos, as casas que tem perto é 750 por semana. Então, o valor foi um achado, O assim, bairro que meu. você mora é um bairro nobre, você tem consciência disso, né? É, sim. É um bairro muito É só bom. Ferrari, Tesla, é só carrão aqui, meus vizinhos. Mas Deixa você eu ir com o meu seu carro carro, aqui, barulhento. Deixa eu ir com o carro aqui, meu Deus. Então, assim, é fora. Então, assim, o pessoal não pode se basear no meu aluguel, tá, gente? O aluguel é 500 pra cima ali. O meu é fora da curva. não, mas tá ótimo. Se mantenha assim, né? Vou deixar. A gente estava falando de custo de vida aqui. Para quem quiser mais saber sobre custo de vida, planejamento financeiro, pode deixar um comentário aqui nessa live com a palavra planejamento, que eu vou enviar para vocês o link da live que eu farei amanhã. Não será aqui no Instagram, será no Google Meeting. Então, é uma live que a gente está chamando de live secreta, porque é realmente para quem assiste os stories, para quem assiste as lives e realmente está interessado em vir para a Austrália. Então é só escrever aqui no campo de comentário planejamento, que eu envio para vocês o link direto. Lá eu vou mostrar para vocês todo o modelo de planejamento financeiro que uma aluna fez. É a Andressa, minha aluna, que fez antes de vir para a Austrália para realmente fazer acontecer. E
e realizar o sonho de vir para a Austrália, porque tudo isso que a gente falou na live de hoje foi baseado, eu acredito, Bru, em um planejamento. Então, Sim. vocês foram temporariamente para a Irlanda e depois conseguiram vir para a Austrália porque vocês tinham um planejamento. Foi tudo baseado em um planejamento, uma organização financeira e agora uma estratégia de visto para vir para a Austrália. Ninguém muda a rotina da família inteira, né, com filho, muda de um país para o outro, para tentar. Ah, vou tentar a É, vida em outro país. Tudo é baseado em um planejamento. quando vem em família, eu sempre falo assim, é diferente, porque se você vem sozinho ou um casal só, você fica em qualquer lugar, você dorme no chão, se precisar, você fica em qualquer casa, você come qualquer coisa, faz um lanche rápido e já, sabe? E com filho você tem que ter uma estrutura, tem que dar um mínimo de conforto para a criança, então precisa sim. Se planejar financeiramente. A gente, quando decidiu que ia vir para a Austrália, que a gente começou a tentar aplicar o visto, então a gente já ficou focado lá na Irlanda só em fazer dinheiro para vir para cá. Então, assim, a gente trabalhou bastante, mas a gente sabia que na primeira renovação a gente ia precisar ter um X de valor, na segunda renovação ia ficar mais apertado, porque tem que considerar que a gente, né, a gente conseguiu trabalho rápido, mas tem gente que demora 2, 3 meses para conseguir trabalho. Então, se você vem em família, você fica 3 meses ali, principalmente se vem sem o inglês, você fica ali gastando sem entrar dinheiro. Então, a gente já programou tudo para que na segunda ou na terceira renovação a gente já tivesse o dinheiro, e mesmo assim ainda foi bem apertado, mesmo a gente trabalhando bastante, a gente teve que trazer dinheiro do Brasil, Uhum. depois. Porque, assim, mesmo você se planejando, muitas coisas acontecem diferentes, né? Um carro quebra, você tem que gastar $800, que nem aconteceu com a gente esse mês, do nada. Então, assim, você já tinha programado e aquele 800 você ia juntar para o próximo visto ou para um seguro-saúde que precisa pagar, e aí você tem que arrumar o carro. Sem o carro você não consegue trabalhar. Então, assim, coisas acontecem. Então, quanto mais dinheiro e mais planejamento financeiro você tiver e você trouxer, fica mais tranquilo, né? Porque senão você fica muito estressado, fica muito preocupado. Então, é isso, assim. E acaba afetando outras áreas da vida, porque quando você não tem dinheiro, você acaba se desesperando, trabalhando em qualquer Sim. coisa que não para o seu visto. Às vezes que você nem tá falando inglês, né? Como as pessoas ficam muito tempo como cleaner, ou na obra, né? Sem um propósito, ficar muito tempo ali Uhum. treinar o inglês, sem trabalhar e adquirir experiência em uma área que faça sentido para sua vida, que faça o inglês evoluir. E aí, quando a gente não tem um planejamento financeiro, todas essas áreas são afetadas, porque aí você não Porque tá. você entra em desespero, né? Você aceita qualquer coisa, qualquer dinheiro, qualquer trabalho, né? Você não sabe nem mais quanto que você cobra por hora, assim. Eu tenho amigas que trabalham também com babá e cobram muito, mas muito menos do que eu, né? Você já perde o sentido ali. Qualquer pessoa, tá te dando, sei lá, $10 por hora, você vai. Eu não vou, né? Porque eu sei que por mais que você esteja precisando, sempre tem alguém que vai valorizar o teu trabalho. Então, você precisa pensar nisso, assim, se concentrar, se organizar financeiramente para não aceitar qualquer coisa também. Uhum. E para a gente finalizar, Bru, eu gostaria que você desse conselhos para quem está se organizando para vir para a Austrália. O que você diria para essas pessoas que estão se planejando? Olha, eu acho que primeiro de tudo, além do dinheiro, de se planejar financeiramente, que isso é muito óbvio, assim, mas tem muita gente que às vezes vem na sorte, né, e se dá mal depois. Então, assim, primeiro de tudo, financeiramente, ter um planejamento. Se você pensa em ficar, já vem com uma estratégia de visto organizada ali. E também eu acho que você tem que vir com o máximo de informação que você puder, sabe? Por exemplo, eu trabalho como babá. Eu não sabia o que que eu precisava ter para trabalhar como babysitter aqui. Então, se você já tem uma informação, quais certificados você tem que ter, quais cursos você tem que fazer, em que lugar que você vai procurar, o quanto você vai gastar para fazer isso, para se qualificar, aqui tudo é certificado, é carteirinha disso, é carteirinha daquilo, tem que ter essas coisas aqui. Então, o máximo de informação que você tiver da profissão que você vai seguir ou do que você vai fazer aqui, a escola de filho, quanto mais informação você tiver de escola, você não faz as cagadas, né? Você não vai por um caminho mais caro, você não vai por um caminho que você vai deslizar ali de repente. Então, pensa nisso, assim, quanto máximo de informação e dinheiro você trouxer, menos você vai sofrer, né? Então, a gente se planejou no sentido de vir já munido, sabendo qual é o bairro bom, qual é o bairro ruim, qual é o trabalho que é legal fazer, qual é o trabalho que não é. Então, assim, o máximo de informação que você puder. Eu acho que é isso, assim.
de dica, assim, importante? Porque tem gente que vem sem saber nada, achando que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo, né? Que vai pra praia de surfar todo dia. Meu marido é surfista, até hoje ele não foi. Nossa, Nenhum dia foi pra mas, surfar. mas ele estava consciente que a Adelaide não seria a melhor cidade para isso. Mas assim, ele quer ir, mas nem prancha ele comprou ainda. Então, assim, não adianta vir com a ilusão de que vai ser tudo maravilhoso, porque a rotina engole. Então, assim, essa fase aí você tem que ter consciência da onde você está indo, principalmente se for vir em família. Eu acho que a informação é tudo. Tem a Pi tem mentoria e tal, ajuda bastante gente. Eu acompanho aqui já faz tempo, eu sei. Então, assim, quanto mais informação você tiver, é importante, assim, sabe? Você vai sofrer menos, você vai saber já administrar, entrar nos grupos de Facebook, os brasileiros ajudam bastante. Eu tive muita ajuda de brasileiro aqui. Assim, e os australianos aqui, eles também ajudam muito no sentido de dar coisas, né? Aqui tem essa coisa de doação, então mobilei minha casa inteira praticamente, tudo com coisa de australiano que eles doaram. Então é você ter esses contatos, você entrar nos grupos, ficar perto de gente positiva, né? Porque gente negativa tem bastante, eu me distancio. Tô lá na aula de inglês, o pessoal começa a reclamar da Austrália, começa a reclamar do inglês, da escola e tudo, eu já saio de perto. Então, assim, a gente já tá muito vulnerável, porque a gente tá com saudade da família, qualquer coisa, né? A pessoa já, eu quero voltar e não sei o quê. Então, se você fica perto de gente negativa, eu acho que também te atrapalha, né? Mais uma dica aí. Só fica perto de gente positiva, gente que tá no mesmo foco, no mesmo objetivo, que as coisas vão dar certo. Exatamente. E esse é um conselho para a vida na Austrália. É. Importa em que visto você está, em que momento você está, porque existem pessoas que vão te falar: ah, essa profissão não vai dar, ah, isso não vai dar, você não vai conseguir, e o inglês, e não paga bem. Foca no seu plano, coloca Exatamente. e segue o seu plano migratório, o seu plano de trabalho, não importa o que as outras pessoas ao redor vão estar falando. Uma outra dica também é que quem vem em família, que nem eu vim com meu filho, tentar deixar, né, não um impacto tão grande para a criança, porque eu sei que tem já o impacto da língua, que é muito forte para eles, mas tentar deixar a vida da criança mais parecida com o que ela tinha no Brasil. Foi uma estratégia que a gente teve. O Samuel jogava futebol lá no Brasil, então eu prometi para ele, falei, filho, independente do lugar que a gente estiver, se for na Irlanda, se for em qualquer lugar, eu vou te colocar numa escolinha, você vai participar dos campeonatos. Então, assim, eu mantive ele no futebol, que era uma atividade que ele gostava, né? Cada criança tem ali os suas preferências. Então, isso foi importante para não ser um baque tão grande para ele, porque tinha aquela coisa da saudade dos avós, né? Que ele falava. Então, para não ser tão sofrido também para a criança, tentar deixar a rotina mais próxima, né? A gente se sacrifica um pouco, mas para ele ficar mais confortável. Então, eu sempre busquei colocar ele em futebol, colocar em atividade que ele gostava, para ele se animar e gostar. Então, ele é apaixonado pela Austrália, graças a Deus. O inglês ele tá ótimo, então isso é importante para quem vem com filho. Ai, muito legal. Ótima dica. Bru, é isso então. Gostei muito da nossa Obrigada. muitas informações. Obrigada por separar esse tempinho para falar com a gente. Como você disse, né? Está dormindo pouco, entendemos como é Tô. a rotina. Então, separar esses 60 minutos para falar aqui com a gente foi muito importante. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Mas é aquela coisa, cada um tem uma experiência diferente, cada um tem um olhar diferente para o país, né? Então, é aquela coisa, às vezes uma coisa é muito boa para mim, não é boa para outro. Então, isso depende muito da pessoa. Eu tentei que dividir o meu melhor. Imagina, foi ótimo, tenho certeza que ajudou. Obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo. Essa live ela não fica salva no Instagram, mas vocês vão poder assistir no YouTube na íntegra. Em breve fica lá para vocês assistirem no canal do Austrália, tá bom? Obrigada, Bru. Bom dia para você. Obrigada. Tchau, Tudo um bom tchau. trabalho, descanse Obrigada. e vai dar tudo certo Obrigada. para Bom vocês. dia aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.